Olá pessoal, todo mundo bem? Hoje estou aqui num lugar diferente. Estou aqui conversando com vocês na minha cozinha. Hoje eu trago vocês para minha cozinha. Enquanto eu organizo aqui algumas coisas, né? Acabei de chegar da academia, estou toda suada, de cara lavada. E vou organizar algumas coisas aqui para agora, depois do almoço, começar o trabalho, né? Começar os atendimentos, começar a minha rotina que está proposto nesse dia de hoje. Pois bem, por que eu trouxe vocês aqui para minha cozinha hoje? Pensei, vou ligar a câmera e vou conversar com o pessoal. Algo que eu senti, né? Vontade de falar sobre o medo. Eu falo muito sobre o medo, por quê? Porque eu sou uma experiência viva do medo. Durante muito tempo da minha vida, eu vivi com medo de tudo, sabe? Medo de fazer as coisas, de ser aceita, medo de começar a estudar, medo de ser uma boa profissional, a me desenvolver, né, na minha carreira. Porque eu olhava pra mim e não via nenhuma possibilidade, né, de me tornar o que eu me tornei hoje. Uma boa profissional, né, concluir 2 faculdades, depois do casamento, depois que eu me casei, eu né, estudei com muita dificuldade, paguei a faculdade e eu me tornei o que eu me tornei hoje. Onde eu quero chegar nessa conversa? Eu vim de um lar onde era um lar muito violento. Meu pai batia muito na minha mãe, né? E quando a gente era pequena, a gente via essa situação, né? Do meu pai, né? Ser muito violento, né? E minha mãe apanhava caladinha, sem falar nada pra ninguém. Às vezes a gente só ouvia o gemido dela. Por isso a gente cresceu com isso, sabe? Com esses traumas, com esses medos. E durante muitos anos eu vivi isso na minha mente. Então, por isso que eu estudei, né, na área da saúde mental, para me ajudar também. Eu sei que com as minhas dores, com o que eu passei, eu também vou ajudar pessoas, né? A nossa história, ela é feita de vários segmentos. Ou a gente sobrevive com ela, a gente pega a nossa história dolorida, né? Aquele passado, aquele testemunho que você viveu e transforma ele em sobrevivência, transforma ele em ajudar outras pessoas que passou também por essas situações, né? E hoje eu ajudo muitas pessoas, né, a lidar com essas questões de dores, de traumas, de medos, de culpas. Então hoje é essa a minha missão, né, ajudar pessoas. E eu sou uma sobrevivente, né, das dores, dos traumas. Eu fiquei até os meus 15 anos vivendo essa violência doméstica, até que um dia eu falei pra minha mãe, mãe, vamos pegar nossas coisas e vamos embora. Eu não aguento mais ver a senhora apanhando desse jeito. E um belo dia, meu pai saiu para o trabalho, foi trabalhar no interior, meu pai trabalha na área da construção civil, e pegou um serviço na zona rural. E ele iria ficar ali naquele lugar durante uma semana. Então era essa uma semana que a gente tinha para poder fugir do meu pai. E ali, né, falando com a minha mãe, juntou eu e meu irmão. Eu sou a mais velha, tenho 45 anos. E tenho meu irmão abaixo de mim,
Então juntamos nós dois e falamos para minha mãe: ou a senhora fica com meu pai e fica sofrendo com ele a vida toda e a gente tá indo embora, ou a senhora vai com a gente. E minha mãe imediatamente, né, jamais ela iria deixar a gente ir sozinhos, né. E foi nisso, a gente juntou tudo que a gente tinha, deixamos nossos móveis, tudo com ele, só pegamos as nossas roupas e fomos embora. Fugimos, né, do meu pai. E ali foi foi reescrevida uma nova história em nossa vida. Passamos muita dificuldade financeira, passamos muitos momentos, né, difíceis, mas o mais principal era a paz que nós tínhamos ali, né, nós 5, os 4 filhos e minha mãe. E foi uma jornada muito de aprendizado, né? Uma jornada sofrida, mas de vitórias. Meus irmãos foram, assim, que como a gente era muito criado preso, né? E a gente era muito inocente. E nisso, meus irmãos conheceram, né, o mundo das drogas, das bebidas, não só meus irmãos, mas minha mãe também. E assim, passando algum tempo, né, eu tô resumindo um pouco a história porque eu quero postar esse vídeo com poucos minutos. E passando ali alguns anos, né, nesse mundo aí de drogas, de bebidas, minha mãe, né, mas eu nunca concordava com essa situação que eles viviam, né? Eu sempre fui muito diferente da minha casa. Nunca fui muito de gostar de bagunça, né? De bebidas, de vício. E passou-se algum tempo, eu fui para a igreja e meu intuito era de levar minha família, né, para a igreja, conhecer a Cristo, porque eu sabia que Jesus ele ia mudar totalmente a vida, né, deles, assim como Deus mudou a minha. Porque Deus me curou de traumas, de feridas, de ressentimentos, né, que eu vivia durante a minha vida toda. Porque tudo começa na sua infância, tudo começa dentro da sua casa. Situações adversas que vêm dentro do seu lar, isso reflete sobre a nossa vida adulta. Então, eu fui liberta, fui curada e se passou-se o tempo, consegui levar minha mãe para a igreja, minha mãe, né, se converteu, minha mãe mudou a vida dela, meus irmãos também, meu irmão que era totalmente ele perdido no mundo das drogas, também foi para a igreja e mudou a história dele. Então todos os meus irmãos foram mudados a história da vida deles. Da minha mãe também, hoje todos são pessoas do bem, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas admiráveis. E minha mãe, graças a Deus, também. E passou-se algum tempo, muitos anos, eu reencontrei meu pai. E não foi fácil, né? Mas depois ele com a idade avançada, ele reconheceu que o que ele fazia, ele reconheceu, né? Que foi um ato assim, que ele perdeu tudo. Perdeu tudo. E ele pediu perdão pra mim, pediu perdão pros meus irmãos, pediu perdão pra minha mãe, e nós liberamos esse perdão pra ele. E hoje meu pai também tá na igreja, graças a Deus, Deus mudou a história dele, né? Hoje ele tem 70 anos, hoje ele também está vivendo uma vida com Cristo, foi restaurado, né? E o principal, foi perdoado por nós, né?
E hoje a gente vive uma vida de sucesso, uma vida transformados. Todos já casados, né, com seus casamentos bem, graças a Deus, com filhos, todos bem estruturados, uma vida estruturada. Então, o que eu quis dizer com essa história? Com essa história de vida, né? De experiência, de dores, de traumas, porque esse é nosso intuito do canal. Falar sobre dores, sobre traumas, sobre fé, né? Sobre unir a fé com autoconhecimento, que é na área onde eu estudei, e ainda estou estudando, né? Na área da saúde mental, onde eu me vi. E eu ajudo muitas pessoas, ajudo muitas mulheres a passar por situações que já passou por situações assim ou piores, né? Eu sei que Deus é um Deus que muda a nossa história, muda o nosso caminhar. Ele transforma o nosso passado, ele muda, né, completamente o nosso direcionamento. E hoje eu posso falar que eu verdadeiramente fui mudada, fui transformada pela essa graça. Fui transformada pelo amor de Jesus alcançado sobre a minha vida. Não só sobre a minha vida, mas sobre a vida dos meus familiares, né? Que viveu situações muito difíceis. Estou somente resumindo, porque a história é bem longa. Em outro momento, em outra ocasião, eu falo novamente, explicando em detalhes. Então, meus queridos, meu intuito aqui de falar é falar que eu venci o medo. Eu venci as incertezas, eu venci o medo das pessoas me julgarem, eu venci o medo de poder correr atrás dos meus sonhos, dos meus projetos, porque eu, durante muito tempo depois que eu me casei, eu vivi em prol dos meus filhos, né? Fui uma mãe muito presente. Não fui aquela mãe que precisou de sair para trabalhar e deixar seus filhos, né, numa creche ou com babá. Graças a Deus eu não precisei. Então eu fiquei com eles até a vida adulta, né, deles serem independentes. Então depois disso tudo eu me senti o ninho vazio, né? Vocês já ouviram falar do ninho vazio? A síndrome. Então eu me senti nessa tristeza, né? De ver que eu não estava mais sendo útil, né? Para os meus filhos. Aí foi nisso que eu voltei a estudar, né? E começar também, né? A ser útil para a sociedade, para a comunidade. E eu pensei, por que não abrir um canal, né? Para ajudar também pessoas. Eu sei que tem pessoas que eu vou agradar e tem outras que não, né? Tem umas que vai me seguir, tem outras que não vai. Mas o intuito não é esse. O intuito é poder ajudar pelo menos uma pessoa que tiver interesse, né? De me ouvir. Isso já vai ser o importante, né? Já vai ser a missão concluída. E vencer os meus desafios, né? Porque não é fácil você ligar a câmera e falar. Você fica com vergonha, né? Você fica tímida, porque eu sou, assim, muito tímida, né? Para falar em câmeras e microfone, não é pra mim. Mas eu tô vencendo esse desafio que eu mesmo propus para mim vencer. Então, eu quero deixar um recado aqui para você. Que você possa ter coragem também de vencer seus desafios.
de vencer seus medos, de vencer sua timidez, de ter coragem. Coragem para sonhar, coragem para ser alguém na vida, ser algo que você sonhou para você. Não o que as crenças te limita, não o que o seu passado te traz uma vergonha, mas vencer todos esses obstáculos, vencer todos essas limitações que veio durante a sua jornada, durante o seu caminhar. Que você possa ter coragem, que você possa alcançar o sucesso também, assim como eu estou alcançando o meu sucesso, assim como eu estou vencendo as minhas barreiras, as minhas limitações, vencendo os meus medos, as minhas incertezas e me desafiando a fazer algo maior do que eu jamais imaginei, do que eu jamais pensei para mim. Então, que fique essa reflexão para você hoje, que você possa vencer os seus desafios.